Bom dia, galera. Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Chegando com informações do nosso Flamengo. Landim fala sobre o estádio do Flamengo. E nós vamos, claro, dizer para vocês o que foi que ele disse e também o que sabemos em relação ao que ele falou. Hugo indo para o Benfica. Tempo se esgotando para contratações. Galera, é isso mesmo. O tempo está se esgotando. As inscrições terminam dia 25. Essa semana, o Flamengo precisa anunciar contratações. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria destacar para vocês que a gente está chegando muito perto de uma marca muito importante para nós, que é a marca dos 100 mil inscritos. Estamos quase batendo 99 agora. Eu queria pedir a vocês, primeiro, para que deixem um like nesse vídeo, mas principalmente para que cliquem nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal Família da Nação. Para você, não custa nada, é de graça, não paga nada. Mas para nós é muito importante. E, além do mais, você também se mantém muito bem informado. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! E se derrubar é pênalti. Vamos que vamos falar primeiramente sobre a notícia que chegou no final da noite de ontem. Hugo indo para o Benfica de Portugal. A repercussão em Portugal. O jornal Record disse que, inclusive o Cícero estava na nossa live ontem do Flamenguista em Portugal, trouxe a informação lá de Portugal. O jornal Record disse que está tudo muito bem encaminhado, né? Dizendo que o Benfica está negociando o Elton Leite, que é o seu goleiro reserva, e o Hugo está indo para lá, para o Benfica, para ser reforço do time português. Negociação 3 milhões de euros, o Benfica comprando 100% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo não ficaria com mais nada. Na negociação com o clube americano, o Flamengo ficaria com 50% do atleta e a negociação era de $1,5 milhão, né? Então, e aí? Você está satisfeito? Acha que é um bom negócio 3 milhões de euros pelo Hugo indo para o Benfica? Eu digo a você que é o melhor para todos os lados. Mas eu acho que o Hugo vai arrebentar no Benfica e vai ser um goleiraço. E é o que eu desejo para ele, que é um garoto muito gente boa e merece todo esse sucesso que eu tenho certeza que ele irá conquistar por lá. É um goleiro nível Europa, até porque ele tem uma envergadura muito boa, um goleiro muito alto e com muita velocidade. O problema dele está sendo cabeça e ele certamente lá vai corrigir os problemas e vai arrebentar, se Deus quiser. Bom, tempo se esgotando para contratações. Galera, vocês perceberam a entrevista do Vitor Pereira ao término do jogo de anteontem, o jogo que o Flamengo atropelou literalmente a Portuguesa? Quando ele foi perguntado se ele gostou da saída do João Gomes, se ele concorda com a saída do João Gomes, ele disse o seguinte: está a cargo da diretoria, mas foi algo planejado estrategicamente por todos nós. Tem coisas que a gente não pode falar publicamente, disse o Vitor Pereira. Quer dizer, ele sinalizando ali de forma muito clara que esse valor, isso aqui eu vou trazer para vocês, né, o que eu acho, o que eu acredito e o que a gente tinha, obviamente, de informações que a gente vem trazendo para vocês. Esse valor do João Gomes será investido em outras contratações. Porque o Vitor Pereira, embora ache que o João Gomes é um baita de um jogador, naquela posição como volante, ele entende que o Flamengo tenha outras opções. No entanto, para outras posições, como, por exemplo, meio armador, como, por exemplo, um outro atacante ou atacante de lado, o Flamengo não tem. O Flamengo tem pouquíssimas opções. A gente vem trazendo para vocês que ele pede um atacante de lado do campo há algum tempo ao Flamengo, desde que chegou. Então, esse valor será revertido para contratações. Nomes de Facundo Torres, nomes de Arthur do Bragantino estão em pauta, sim, né? Um nome que ele achou interessante, mas o Flamengo não vê como um jogador que possa chegar e mudar o Flamengo de patamar. É o Diego Rossi. Comenta-se a imprensa turca que terá reunião
para a negociação, o desfecho dessa contratação ainda essa semana. Segundo fontes que a gente procurou saber aqui, não é um jogador que agrade tanto assim a diretoria do Flamengo. Então, eu particularmente também entendo que o Flamengo deveria mesmo ir em cima do Arthur do Bragantino. Já está aqui, já está adaptado. É um jogador que é mais do 1 contra 1, do drible, da finalização, um jogador mais agudo. É a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Se vocês tivessem agora um valor para investir em um determinado jogador, com a saída do João Gomes, agora está entrando mais 3 milhões de euros aí pela venda do Hugo, né? O Flamengo ganhando o Mundial de Clubes, por exemplo, a Conmebol criando um prêmio inédito, né? Isso não existia anteriormente. A Conmebol vai bancar, vai colocar como premiação 5 milhões de dólares, quer dizer, mais um valor entrando para os cofres, o Flamengo conquistando esse título. Então, assim, qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Flamengo? Claro que aqui a gente tem que pontuar e dizer jogadores possíveis, né? Não adianta falar jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Di Maria e tal, porque para esse momento agora é inviável. Eu gostaria de ver o Arthur e o Facundo Torres. Não é um ou outro, não. Eu quero os dois. Acho plenamente viável o Flamengo contratar os dois. Eu, particularmente, acho. Vamos falar sobre o estádio do Flamengo, né? O Landim anteontem, na verdade, eu acompanhei, inclusive, o programa, um programa produzido pelo Sérgio do Bocage, né? É um cara rubro-negro fanático, comanda o programa na Rede Brasil. Esse programa, ele fez a pergunta para o Landim sobre o estádio do Flamengo. E está havendo uma interpretação meio que, podemos dizer assim, incorreta da maioria das pessoas em relação ao que o Landim falou. Gente, o que ele falou, que o foco nesse momento está para a concessão do Maracanã, é muito claro. Ele já falou outras vezes isso também. Não quer dizer que não vai buscar alternativas para a construção do estádio. No mesmo programa ele falou sobre isso. Ele falou que esse é um objetivo dele, é algo muito complexo que ele busca o tempo todo alternativas. Se vocês olharem a matéria do Globoesporte.com, lá embaixo, fala exatamente o que ele falou ali. Embora a estratégia seja pela concessão do Maracanã primeiro, por que o foco está na concessão do Maracanã? Porque a concessão do Maracanã vai acontecer daqui a 2 meses. O estádio do Flamengo é uma projeção para daqui a 5 anos. Então ele está correto. Ele não pode abandonar o desejo da licitação, de ganhar o processo de licitação do Maracanã. Porque hoje nós temos um concorrente muito forte. E esse concorrente não é o Vasco, como muitos falam. É a W Torre. É uma empresa especializada em estádio de futebol, né? Conduz muito bem o processo lá no Palmeiras, no Allianz Parque, né? Essa empresa, ela se aliou ao Vasco para poder brigar e lutar por esse processo de licitação que vai ser duro. Então o Flamengo precisa pensar nisso, porque senão a gente vai jogar onde? Agora, o processo de licitação do Maracanã, com aqueles termos iniciais que estavam naquele processo, é inviável. Se voltar daquela maneira, o Flamengo não vai ter como entrar nesse processo. Agora, o Landim sabe que, diante do Ministério Público ter entrado, impedido a licitação de acontecer no mês de novembro, justamente porque alguns termos estavam impróprios e inviáveis para os clubes e donos da concessão, novos donos do Maracanã, lutarem para isto, é óbvio que vai mudar, o governo vai ter que mudar esses termos. Agora, uma coisa é o que a gente acha, e isso, obviamente, eu digo a vocês que desde o início, lá no começo, quando começou essa história de estádio do Flamengo, eu sempre achei que isso foi um poder de barganha do presidente Rodolfo Landim, né, para poder tentar melhorar as condições de licitação do Maracanã. Eu achava isso, já falei isso algumas vezes. No entanto, gente, todas as pessoas envolvidas no processo, todas as pessoas que são da diretoria, quando a gente trata, uma coisa é o que eu acho, uma coisa é informação, e a informação que vem das pessoas é que o Landim hoje ele é fissurado em iniciar o processo de construção do estádio do Flamengo, e que ele vai iniciar antes do término do mandato. Ele tem ainda mais esse ano todo e mais o ano que vem todo para poder iniciar esse processo. Eu digo a vocês que existe muito política nisso. Talvez ele jogue esse processo para o ano que vem, para iniciar, para poder ser uma jogada política e ele ganhar a eleição de novo.
Não ele como presidente, mas o grupo político dele. É claro, existe política em tudo nessa vida, faz parte. E outra, ele sabe que no gasômetro é algo muito improvável de acontecer. Eu sei que quando eu falo isso, as pessoas me criticam, porque falam, você está advogando em causa própria porque não quer o estádio no gasômetro. Claro que eu não tenho preferência, eu quero o estádio do Flamengo. As pessoas confundem, porque eu moro num local onde é próximo a uma das regiões cogitadas ao Flamengo construir o seu estádio e dizem que eu não quero lá no gasômetro. Não é isso, são informações. Para acontecer o estádio lá, a rodoviária tem que sair de lá. E isso pode ter certeza que com a rodoviária lá, o estádio do Flamengo não sairá. Não sairá lá. Não sairá lá. Solo contaminado, quer dizer, uma série de problemas. Negociação com a Caixa, agora com a mudança de presidente da Caixa Econômica. Vai começar novamente. Então, vários empecilhos. Ou seja, na minha opinião, e aí a opinião, o Flamengo vai ter que buscar um outro local. E esse processo vai demorar um pouco mais. A gente sempre falou isso aqui. A responsabilidade veio de quem sempre tocou aí, dizendo que tinha data para o Flamengo anunciar a construção do estádio. Nós não fizemos isso aqui, em momento algum. Agora, fato é de que todas as fontes que temos dizem e garantem, e vocês viram aqui o próprio Cláudio Prakovnik, né, que é o cara, o braço direito do Landim durante muito tempo, braço direito do Bandeira também, ex-vice-presidente de finanças do Flamengo. Ele falou, o Flamengo terá o seu estádio. Agora, eu não sei se será nesse momento. Ele mesmo apontou problemas no terreno do gasômetro. Quer dizer, ele falou tudo que a gente vinha falando. E aí? É o cara. É o braço direito do Landim durante muito tempo. Hoje, o vice de finanças do Flamengo é o Tostes, Rodrigo Tostes, mas foi o Cláudio Prakovnik durante muito tempo. Conhece o Landim, sabe os desejos do Landim. Inclusive, ele presta serviços para o Flamengo com a empresa dele. Enfim, a gente está aqui para trazer o melhor para você. O Flamengo continua com o desejo de construir o seu estádio. Se vocês olharem a matéria do próprio GE, lá no final, o Landim fala sobre isso. Fala que pretende, no estádio do Flamengo, quando ele construir, criar uma área popular para os sócios torcedores. Inclusive, fala o que ele nunca tinha dito. Ele fala o seguinte, que o programa de sócio-torcedor será modificado, essa área que ele vai construir no estádio do Flamengo, ele fala isso, procurem aí na matéria do GE, lá na parte final. Ele fala que vai privilegiar as pessoas que mais vão ao estádio, né, dando descontos, valores menores na compra de ingressos, prioridades de compra. Quer dizer, o Landim fala isso na mesma entrevista, só que as pessoas interpretaram só um trecho dessa entrevista. Procurem acompanhar a matéria do GE e vocês vão ver o que a gente está falando. Enfim, vamos continuar acompanhando e cobrando, porque quem falou que o Flamengo construiria o seu estádio para mais de 100 mil, não fomos nós, foi o próprio Landim, e que ele cumpra com a promessa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.